Fala pessoal! Então hoje eu tô aqui no restaurante Feed, aqui em Amsterdã, e eu vou falar com a Cibele. Ela é médica, formada numa das melhores universidades do Brasil, mas aqui ela não trabalha como médica não. Bora descobrir? Fala meu povo! Tudo certo? Então hoje eu tô aqui com a Cibele. Cibele, me fala uma coisa, qual que é a sua formação? Eu sou médica generalista e eu fiz um mestrado em biologia molecular depois disso, então eu trabalhei na área de pesquisa também. Mas eu mudei tudo depois. Hoje em dia eu faço de tudo um pouco. Eu sou bartender, eu sou recepcionista, eu sou head de cleaner num hostel aqui em Amsterdã. E eu sou DJ também nas minhas horas vagas, né? Eu sou música, a gente tenta fazer música aí, fazer um pouco disso. E eu acho que é basicamente isso hoje em dia. Sou de São Paulo, capital, eu tenho 32 anos agora, eu entrei na faculdade quando eu tinha uns 18, saí quando eu tinha uns 24. E eu não sou gaúcha, mas eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, né? Eu fiz Federal de Pelotas. E depois que eu formei, eu voltei para São Paulo, eu tinha uma ideia que eu ia ser cirurgia. Eu, inclusive, cheguei a passar na residência, mas não assumi, porque eu também tinha umas outras ideias. Eu acho que a medicina, eu sou muito grata à medicina, eu trabalhei 6 anos como médica emergencista, eu trabalhei na linha de frente do Covid, né, e fiz muito consultório também, mas eu acho que a realidade não só do médico, mas eu acho que de todo profissional de saúde e da saúde em geral no Brasil é muito complicado. Não só pela questão do sistema, como a gente estava conversando antes, do sistema público, do sistema particular. Os plantões são muito longos, as horas são muito longas. Eu acho que a gente, como médico, eu acho que a gente é muito bem recompensado, claro, mas existem outras milhões de coisas, né? O médico hoje em dia no Brasil, a maioria da gente trabalha como prestador de serviço, então você tem um contrato, às vezes você não tem tão bem um contrato, então regulamentado, tu não tem férias, né? Então você não tem horas regulamentadas de férias, você não tem horas regulamentadas de descanso muitas vezes, e isso é muito complexo, porque você acaba trabalhando muito, fazendo uma grana considerável, mas se você não se tem uma disciplina muito bem ali, eu acho que pode dar uma perdida ali no meio do caminho. Eu moro em Amsterdã há quase 2 anos, eu cheguei aqui acho que era 6 de março de 2022, né? Eu decidi tirar um ano sabático pra mim, e aí, porque depois da pandemia, trabalhando muito, como a gente estava conversando antes, eu acho que antes da pandemia, toda essa questão de trabalhar em tudo quanto é hospital, de escutar tudo quanto é história. Eu já trabalhei em ambulância, eu já trabalhei em evento. Meu primeiro plantão foi no Faustão, pra você ter uma noção. Oi, Faustão, aquela assim, né? Eu já fiz de tudo na minha vida como médica, praticamente. É muito engraçado isso. É muito legal. Eu acho que são experiências maravilhosas que eu tenho. Mas eu percebi que a pandemia colocou a gente muito contra a parede. Eu acho que, claro, como médico a gente sabe da finitude da vida, né? A gente sabe que qualquer um tá aí pra acontecer qualquer coisa, como diz o outro, basta estar vivo pra poder morrer, né? Mas eu acho que a pandemia colocou isso muito na nossa frente, né? Muito ao vivo, assim, a cores, que pode acontecer qualquer coisa com qualquer um, ninguém tá salvo. Infelizmente a pandemia do Brasil foi muito arrasadora, né? Foi uma tragédia, infelizmente anunciada. E quando estava começando a melhorar, no meio tempo, eu arranjei, não, né? A minha família, eu venho de uma família que é toda misturada como qualquer bom brasileiro. E da parte da minha mãe eu tenho uma família lituana. E aí eu consegui um passaporte europeu. E aí eu fiquei olhando aquele passaporte ficou olhando pra mim. E eu já sempre tive uma ideia de ir pra fora. Eu já tinha viajado algumas vezes.
Mas eu nunca tinha feito intercâmbio, nada disso, nunca tinha tido essa oportunidade. E aí eu, grande, não tinha... Eu não, já não estava casado, porque eu fui casado, eu já não estava mais. Não tinha nada me segurando no Brasil, a não ser o Lebron, que eu tinha meu cachorro, que tá com a minha amiga, a Marina. E aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou pra Europa. Eu vou pra Europa, vou passar um ano. E aí eu lembro de colocar assim no papel, peguei um planner bonitinho, aí falei assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma estratégia, eu vou tentar viver um pouco em cada país na Europa. E eu me adapto. E se eu me adaptar, daí eu vejo se eu quero validar meu diploma, se eu quero trabalhar em outra área. Porque é isso, porque viver... Como eu falei, eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, então eu já morei 6 anos fora de São Paulo, né? Fora da casa dos meus pais. Mas morar em outro país, falar outra língua, ter todo esse choque de cultura é outros 550. Então eu falei, vamos tentar primeiro. Juntei a minha grana, vendi tudo que eu tinha, vendi até os sapatos. E aí, tá por aí, com os meus amigos. E aí, eu falei, bora, vambora. E aí, esse que foi o negócio, é o que eu tava falando pra você. Eu acho que eu tenho eu não sei se é destino, sei lá o que é também. Eu não tenho uma religião, assim, mas eu acredito que tenha uma força maior. Acho que a gente é muito pequeno pra pensar que não tem nada. E Amsterdã foi a minha primeira parada e eu fiquei... Pergunta recorrente, né, da minha família. E aí, você vai voltar? Você vai voltar a ser médica, pá? Às vezes eu recebo umas mensagens dos amigos aleatórios, assim. E pra falar a verdade, eu não sei, não. Atualmente, assim, eu não sei se eu vou voltar a ser médica. Eu vou ser sempre médica, óbvio, né? Tenho diploma aí. E sempre vou ajudar as pessoas, mas eu acho que do jeito que eu estava trabalhando antes, da vida que eu tinha antes, não era uma coisa sustentável pra mim. Na minha família ninguém é médico, né? A minha mãe é professora, o meu pai é administrador de empresas, ele trabalha pro estado de São Paulo, mas assim, eu não venho de uma origem assim muito abastada. Meus pais tinham dinheiro para pagar o básico. Então a minha mãe é professora, então eu estudei até o ensino médio numa escola particular, mas que a minha mãe trabalhava lá, então minha mãe não precisava pagar. E o primeiro dinheiro, acho que eu lembro que a minha mãe pagou assim bastante pra mim, foi pra pagar o cursinho, né? Que aí eu fui fazer o cursinho, né? Aquela coisa. Vai prestar medicina, papapá. E aí eu passei na faculdade federal também, porque se eu fosse passar na particular, hoje em dia nem sei quanto tá uma particular no Brasil, mas na época, em meados de 2010, eu acho que a mais barata devia estar quase 5 mil reais por mês. Que é um absurdo, né? Não existe, gente, até na Europa, tá? Não existe isso, pelo amor de Deus. E fora os outros custos, né? Sempre dei muito valor pro dinheiro, sempre dei muito valor pro estudo, claro, né? Meus pais me criaram, eu tenho um irmão mais novo, criaram a gente para estudar muito, para entrar numa faculdade muito boa e para ser um profissional muito bem, porque acho que na visão da geração boomer, né, o sucesso vem proporcionalmente ao dinheiro que você tem e ao cargo que você tem, né? Então é poder aquisitivo e a posição, né? Basicamente é isso, deu. E a gente pensa na felicidade depois, na saúde mental, né? Isso aí vai depois, não tem problema. Porque depressão era problema pra quem não tem o que fazer naquela época, pelo amor de Deus. Eu fui criada nesse lugar que eu estudei muito, eu sempre fui muito boa aluna, né? Eu fiz 1 ano de cursinho, 1 ano e meio, e passei numa faculdade federal, então eu persegui muito isso e eu sei o quanto que eu sacrifiquei. Eu não fui uma adolescente problemática, fui uma adolescente muito tranquila, só estudava, era bem nerdzinha. Quando eu fiz, acho que era 14, 15 anos, eu lembro que eu fui com umas amigas numa palestra de uns médicos falando, de uma galera da Paulista de Medicina. E aí eles falando de como era a faculdade, papapá, aquelas coisas, né? E aí eu falei assim, não, tá bom, então eu vou ser médica. E aí, desde os 15 anos, eu já tinha certeza na minha cabeça que eu ia ser médica. A remuneração hoje em dia do médico é boa. Claro, pode ser melhor, mas eu acho que todo profissional deveria ganhar melhor. A gente sabe que aqui na Holanda, por exemplo, um analista aí de TI, um analista de qualquer coisa no início da carreira, faz a mesma coisa que um barista, um bartender. O que é totalmente justo, porque você está no início da carreira, você tem que ter um dinheiro mínimo para você comer, para você pagar o seu aluguel, para você fazer as suas coisas e para você festar também, porque isso também é importante, né? Então eu acho que
não é uma questão só de sobrevivência, né? E eu acho, uma coisa que eu percebi muito é isso. O Brasil é tão desigual, que o que eu me dei conta é que, é isso que eu tava falando, um médico início de carreira. Eu me formei com 24 anos, fui pegar plantão em tudo quanto é lugar de São Paulo. E no início a gente ganha, assim, ok, por um plantão. Mas eu lembro que o meu primeiro salário, assim, meu primeiro pagamento era quase parelho da minha mãe. A minha mãe, ela foi fazer mestrado e doutorado depois, quando a gente era grande. E ela dava aula numa universidade particular de São Paulo. E assim, ela fez doutorado na USP. E eu, recém-formada médica, a gente ganhava quase a mesma coisa no primeiro salário que eu ganhei da minha vida como médica. E assim, você falou pra mim, quanto tempo você estudou, papapá, mas poxa vida, a minha mãe fez uma faculdade 4 anos, aí depois foi fazer o mestrado dela ela fez letras, né, fez lá a FEFELET, e o mestrado dela acho que foi 5 anos, o doutorado foi 6 anos. E olha que absurdo, né? Tipo, é um profissional super, hiper, mega qualificado. E assim, eu, uma médica assim, ok, né? Acabei de formar, não sabia prescrever uma dipirona. E aí, e assim, a gente ganhando a mesma coisa. Sim. Então, e eu acho que isso sempre me colocou assim, claro, né? Eu não vou falar pra você, eu gosto das coisas, óbvio, todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, eu morava num lugar legal antes de vir, eu tinha um outro conforto que eu não tenho aqui, claro, obviamente. Mas eu acho que essa questão desse conforto e essa qualidade de vida mesmo que eu acho que a gente tem aqui é muito diferente do Brasil. Não só pela desigualdade, mas a gente sabe que eu acho que a desigualdade leva a tudo, né? A desigualdade leva ao aumento da violência, a desigualdade leva a diferentes formas como as pessoas se tratam, né? O que é um absurdo. E eu acho que é isso, infelizmente. Eu sempre morei... Depois que eu formei em Pelotas, eu voltei para São Paulo, eu sempre morei em São Paulo, eu amo São Paulo. E eu defendo muito o Carnaval de São Paulo, porque eu acho muito democrático. Para mim, o Carnaval é muito bonito por causa disso. Porque tá todo mundo na rua. Você não precisa pagar ingresso. No bloco da rua você não tem camarote VIP. Tudo bem, você pode ser amigo do cara lá e subir no trio, beleza. Mas o carnaval de verdade que você tá na rua, tá todo mundo igual. Você é filho do padeiro, é o padeiro, é não sei quem, o faxineiro, o médico, tá todo mundo na rua, entendeu? E tá todo mundo festando, bebendo a mesma cerveja ruim, sabe? Então eu acho isso legal, porque é um dos momentos, assim, que o Brasil para isso. E claro, como eu disse, tem essas desigualdades, tem o camarote Salvador, tem essas coisas. Mas a real festa é essa, sabe? Que é muito democrática, isso é muito bonito, porque durante o resto do ano, as pessoas ainda... Quem acha que tem um certo status, né? Eu sou juiz, não sei o que lá. Ainda olha pro faxineiro de uma maneira, ainda trata não sei quem, sabe? E vamos combinar, gente, é tudo gente, né? Então não faz diferença nenhuma. E eu acho que quando eu vim pra cá, a minha mãe me falou isso, mãe, oi. Mas ela falou assim, mas você vai limpar privado? Eu falei, mãe, eu vou fazer o que tiver pra fazer. É óbvio, gente, eu não amo limpar privada, tá? Vamos deixar tudo aqui bem claro, né? Isso é hipocrisia. É hipocrisia, pelo amor de Deus. Mas assim como tem coisas na vida como médica que é muito difícil, só de medicina eu tenho tanta história. E eu acho que é isso. Claro, tem o ônus, tem o bônus, mas eu acho que é como a gente falou, se você tem que dar valor pro profissional. Você só tá bebendo um café legal porque tem uma pessoa servindo o seu café. Você só tá indo para um lugar limpo e bonito porque tem alguém cuidando daquele lugar. Então todo mundo tá fazendo parte disso aí, né? E eu acho que todo mundo deveria ser valorizado como isso. Claro, tem desigualdade aqui na Europa, óbvio que tem, né? Mas daqui a Holanda é um país minúsculo se comparar... Bem, é menor que praticamente a cidade de São Paulo, né? Porque agora acho que está em 17 milhões de habitantes quase São Paulo. E é outra estrutura, é outra questão histórica, é tudo diferente. E claro, tem outros problemas. Mas eu acho que aqui essa desigualdade é muito menos. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu vim pra Holanda. Eu lembro que eu estava sentada num café, bonitinho, tomando café, lá. E a menina que estava servindo...
era quase 5 horas, ela terminou o shift, o plantãozinho dela. Aí os amigos dela estavam sentados no mesmo bar. Aí ela terminou o shift, botou assim o avental, sentou pra tomar cerveja no mesmo bar. E aí eu fiquei me lembrando, quantas vezes eu fui num bar, mesmo que seja um bar furreca no Brasil, assim, nos botecão, quantas vezes você vê uma pessoa conseguindo pagar e conseguindo sentar com seus amigos no mesmo lugar que ele trabalha, só pra tomar uma cerveja, sabe? Isso é uma coisa que não acontece. Tipo, é uma coisa que... E é uma questão, assim, que parece que precisa ter esse distanciamento, sabe? Precisa... Ai, não precisa. Todo mundo pode tomar um drink legal, todo mundo pode tomar uma cerveja legal. Isso é o que me fascina muito daqui, sabe? Mas eu sei que não é fácil, é óbvio. Eu acho que não só a questão do conforto econômico, né? Como eu te disse, eu morava no centro de São Paulo, eu tinha carro, eu morava sozinha, aqui eu divido apartamento. É uma questão completamente diferente. Mas assim, eu ando de bike pra tudo quanto é lugar. Sem medo de acontecer alguma coisa. Tipo, de madrugada voltando da festa, sabe assim? E claro, é óbvio, eu sinto saudade do Brasil, eu sinto saudade da minha família. Não é fácil mesmo. Eu tive amigos, beijo Estevão, que veio pra cá no ano passado e a gente teve essa conversa muito séria, assim, de olha, o que você quer fazer, sabe? Porque eu sei que é difícil, né? Tipo, e vou te falar, assim, eu voltei no ano passado, em março também, mais ou menos um ano, pro carnaval. E aí... Mas eu percebi o quanto que eu gosto daqui e o quanto que é legal, assim, do tudo que a gente vê e tudo que a gente pode concretizar, sabe? Essa questão de DJ mesmo, eu sou DJ há 1 ano e pouco aí. E é uma coisa que eu só consegui fazer porque eu tenho um tempo livre do meu trabalho, que meu trabalho paga ok, eu não tô rica, tá, gente? Meu Deus, a pessoa virou médica bartender na Europa, ficou rica. Não existe isso, tá, gente? Isso é ilusão, não existe. Isso aí é esquema de coach, não existe. E eu vivo a minha vida normal, eu pago minhas contas, sabe? Assim, dá pra viver. De vez em quando dá pra comprar uma coisa diferente aqui e ali. Mas, assim, é isso, sabe? É toda essa experiência eu amo o Brasil, mas eu acho que tem coisas que hoje em dia eu não abro mão, né? Da gente aqui ter uma realidade muito mais segura, né? Como eu disse, eu acho que não é só segurança, isso vem de outras coisas, mas de você ter essa liberdade. Culturalmente o holandês é muito legal, assim, eu acho que tem as partes boas, tem as partes ruins, assim como o brasileiro, mas a parte muito boa é que as pessoas são muito respeitosas, muito tolerantes, né, às vezes até demais, então, porque assim, chega a gente sabe que a gente mora em Amsterdã, vocês estão ligados, né, então tem, né, todo tipo de gente, pra tudo quanto é público, mas as pessoas são muito, assim, respeitosas, né, é uma coisa que a gente tava falando antes, que a gente não sente esse olhar, assim, de julgamento das pessoas, né? E isso é muito bom, é muito legal, é muito engrandecedor, né? E eu recomendo pra todo mundo, a gente tem que viajar, tem que ir pra outros lugares, porque, claro, é uma realidade daqui, se for pra Itália é outro lugar, se for pra Espanha é outro tipo de coisa. Mas aqui na Holanda, e em Amsterdã também, que é uma cidade muito multicultural, né? Que eu não sei se esse dado tá certo, mas me falaram outro dia que talvez é uma das cidades que tem mais expats do que gente local, né? Então tem que checar esse fato aí depois, mas eu acho que é verdade, porque aqui em Amsterdã eu cheguei falando inglês, muito pouco espanhol e português, obviamente, e todo mundo que você vai, da mina do caixa, do supermercado, até, sei lá quem, todo mundo fala inglês. Então, às vezes até a gente tenta falar um holandês, né? A gente tenta. Não é uma língua fácil, mas a pessoa percebe que você já tá assim, tropicando, e fala assim, hey, how are you, lá, 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 e já começa, então né, então isso facilita também, né, e essa questão do clash de cultura é muito legal, né, tem, é francês, tem a galera da onde a Holanda tinha as colônias, né, Suriname e tal, papapá, tem de tudo, né, tem gente de tudo quanto é lugar, falando tudo quanto é tipo de idioma.
E isso é muito legal, né? Eu acho que... E é por isso que eu estou aqui há quase 2 anos, eu acho que é basicamente isso. E eu não vou te falar... Claro que eu perco a minha paciência, é óbvio que eu perco a minha paciência. Quando acontece alguma coisa, o meu principal papel aqui como trabalho, geralmente eu sou bartender, né? Eu sou recepcionista, eu faço head cleaner, mas assim, principalmente eu sou bartender. E lidar com bebida não é fácil, né? Olha, um salve para todo o povo do bar. Mas como eu já vi muito problema, muita desgraça, pra mim é babado, né? Tá tudo certo, porque o cara vai reclamar da cerveja e fala assim, tá bom, filho, eu vou botar uma cerveja de novo, não vai acontecer nada, ninguém vai morrer. Tá tudo bem, vamos lá, faz uma piada. É óbvio, é isso, às vezes a gente perde paciência, mas eu vou te falar que eu nunca tive, assim, estressada, assim, de falar assim, ai, não, eu vou voltar pro Brasil, nananã. Que eu vou te falar, uma das coisas mais satisfatórias da minha vida, assim, eu dou meu clock out, bato meu ponto, assim, ó, fui. Então, assim, porque nunca existiu isso quando eu era médica. Porque a gente tem esse dever meio que designado, mas não pago, e tipo assim, e você tá sempre meio de plantão, porque o seu paciente tá lá, se acontecer alguma coisa, alguém vai te ligar e te perguntar, então assim, sabe, é uma coisa meio complexa. Minha esposa, ela trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a Apple, e várias vezes ela recebia a ligação depois, 7 horas, 8 horas da noite, 10 horas da noite e tal. Amanda, desculpa te ligar fora do teu horário. Então assim, aqui não acontece. Então eu não, obviamente, você como médico, você é diferente, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é muito mais cultural do brasileiro. Mas em contrapartida, já conversei com pessoas também, e é muito do latino. Acho que um pouco dos Estados Unidos também. Eu acho que essa cultura tipo meio workaholic. E essa cultura meio da geração dos nossos pais pra frente, né? Porque agora o Gen Z é assim, né? Dane-se, foda-se. Você vai me ligar? Não vou atender não, tô fora. Porque é engraçado que você vê vários vídeos no TikTok assim, né? Comparando os trabalhadores de gerações diferentes. E porque, pelo menos os meus pais me criaram assim, né? Você vai trabalhar, você vai ser um bom profissional. Pra você ser um bom profissional, você precisa ser muito dedicado. Porque se você não faz hora extra, se você não tá lá sempre, se você não é visto, você não é lembrado. Então é muito isso. E aí eu acho que os millennials, a gente falou assim, acho que isso tá meio errado. A gente começou a se dar conta que, tipo assim, eu acho que não é tão certo o cara me ligar fora e eu atender, eu não sei, e nem ao menos receber por isso, sabe? E eu acho que isso com certeza é cultural, porque, pelo menos aqui na Holanda, e eu acho que alguns outros países mais norte-europeu, é muito isso, tipo assim, velho, você terminou, você terminou. Tipo, não existe essa. Você quer mandar um e-mail, você manda e-mail até às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, fi, deu. E é muito, eu não sei se você percebeu, porque, por exemplo, aqui eu acho o ápice, assim, pra mim é o creme de la creme da Holanda. Que assim, aqui bate o verão, né, junho, aí tá aquela onda de calor, assim, ó, 40 graus. E aqui na Holanda tem até praia, mas não tem tanto. Aí, sei lá, a galera que tem loja, assim, não sei o que lá, o povo fecha. Estou na praia, beijos. Tipo assim, fecha uma semana. Tipo, se dá de férias uma semana, porque tá muito calor, eu não vou ficar dentro do lugar. Tá muito calor, eu tô indo embora. Sabe? E assim, imagina, no Brasil o pessoal fala assim, não, venda picolé na praia, porque aí você vai fazer mais dinheiro, não sei o que lá, não sei o que. Meu querido! Tipo assim, você tem que ter tempo pra descansar, sabe? E é muito isso, eu vejo, é engraçado, eu cheguei a ter um ex-namorado irlandês que mora aqui, e aí eles falavam muito isso, que a galera no inverno, o povo trabalha muito no inverno, pra depois no verão a galera ir embora, né? Porque é normal e eu acho isso muito bonito de ver, porque trabalhar é muito bom, é ótimo, mas a gente não nasceu pra fazer isso, tipo, a gente nasceu pra viver, né? E só que o nosso valor na nossa cabeça tá muito atrelado ao trabalho, então se você não trabalha muito, se você não tem muito dinheiro, você não é nada. Claro que eu vou te falar que anos antes, e eu acho que eu tive um crescimento muito grande como pessoa, é óbvio que eu falo assim, imagina, vou limpar privada, você acha? Eu sou médica, você acha que eu vou limpar privada? Hoje em dia eu falo assim, véi, se você vai me pagar a mesma coisa, se você me oferecer 1.000 euros pra limpar a privada e 1.000 euros pra falar com uma pessoa por sei lá quantos dias, eu fui limpar a privada, eu não preciso conversar com a privada. Não é melhor? Você não tem preocupação, a responsabilidade é menor. Então, assim, eu acho que, claro,
como eu disse, não é as mil maravilhas, né? Mas a gente tem que ser realista e a gente tem que tentar fazer as melhores escolhas pra gente, sabe? E é óbvio, eu fui procurar pra ser DJ porque eu gosto de música, porque eu quero estar envolvida com música. Eu penso em dar outros passos profissionais na minha carreira, porque agora eu já tô indo para ir pro 3º ano na Europa, então eu quero fazer outras coisas, eu sei que eu sou capaz de fazer outras coisas, mas eu entendo um pouco porque, por exemplo, tem tanta escassez de médico na Europa. Porque o cara, pessoal, Alemanha, Holanda, Polônia, tá cheio de vaga aí, porque piazinho, como diz, forma lá 18 anos, né? Aí fala assim, vai entrar na faculdade. Aí o cara fala assim, eu vou entrar na faculdade, eu faço um curso de TI, eu vou fazer não sei o que lá. Aí o salário de beginner para um salário de médico e para um salário de tech ou para um salário de administrador, o beginner é mais ou menos a mesma coisa. Só que assim, se você trabalha com máquina, claro, a sua responsabilidade pode ser gigantesca, mas você trabalhar direto ali com o paciente, você ter uma vida na tua mão, tipo assim, a responsabilidade é muito maior. E aí você fala assim, será? Tipo, mesmo que você seja muito apaixonado por aquilo que você faz, dá pra você fazer de outras formas e você também não ter tanto estresse, assim, sabe? Eu acho que, e é por causa disso que tem muitos profissionais da saúde também do Brasil migrando pra cá, porque tem escassez aqui, porque a galera não quer ser enfermeiro, não quer ser fisioterapeuta, não quer ser médico, porque é responsabilidade, vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, só se você é apaixonado mesmo e você vai falar, vou fazer mesmo. Isso é bom também, porque isso é realmente ter escolha, né? De você não vai escolher uma profissão só. Ninguém escolhe a profissão, eu acho, né? Que ninguém escolhe a profissão só por causa do dinheiro. Mas o dinheiro é importante, a gente precisa ser realista. A minha mãe falava, você tem que escolher alguma coisa pra você não vender miçanga na praia. Nada contra quem vende miçanga na praia. Mas é isso, minha mãe é boomer, ela falava isso pra mim. Então eu tinha que ter uma profissão boa pra ter um dinheiro bom pra poder fazer as coisas que eu quero. Porque nunca tive dinheiro da minha família, né? Então, eu acho que a mentalidade europeia, pelo menos aqui na Holanda, eu acho que norte da Europa é um pouco mais aberta a isso, né? Tipo, vai fazer o que você quiser, tá tudo bem, tem uma estabilidade melhor, sabe? É um povo mais preparado, então, financeiramente também, tem uma estabilidade maior, então... A gente morou um tempo na Suécia, então a Suécia é um dos países que tem uma das menores desigualdades, né? País nórdico. Uma das coisas que a maior parte das pessoas falavam lá é que, assim, a diferença entre o salário de um médico, mesmo já com experiência e tudo, e um garçom, era de algo em torno de 5 vezes. E aí, se você para analisar hoje, comparando, por exemplo, com o Brasil, sei lá, eu acredito que deve girar em torno de, sei lá, umas 30... Eu trabalhei na ambulância há muito tempo, e na ambulância é o plantão mais barato que tem aí. Todos os médicos sabem que é o plantão mais furreca que você tem, de dinheiro, né? Eu ganhava 10 vezes mais que a enfermeira. E a enfermeira, que é formada, que tem 5 anos de faculdade integral, muitas vezes pagou a faculdade, não sei o que lá. E tipo assim, como isso acontece? Quando a gente estava lá, minha esposa estava trabalhando como courier. E aí tem um aplicativo lá que você entra no governo, o que a nossa cabeça de brasileiro já começa a pensar várias outras coisas. Tipo, se você puxar a placa do carro da pessoa, você vê onde ela mora, se ela é casada ou não, o salário da pessoa. E aí a minha esposa, como brasileira, né, falou, putz, mas como qualquer pessoa tem acesso ao meu salário? Isso é uma coisa muito pessoal. E aí a sueca falou, mas todo mundo trabalha, todo mundo ganha. Qual que é o problema da outra pessoa saber? Porque assim... Não entra na cabeça deles, né? Exatamente. E a gente já pensa assim, Brasil, assim, nossa, vai rolar um golpe, o cara vai saber não sei o que lá, nananana, porque você já vai pensar, né? A nossa cabeça vai muito longe, né? Exato. Então, assim, tipo, esse choque cultural e principalmente esse negócio... E aí, sem falar outras coisas, putz, se essa pessoa sabe que eu ganho muito dinheiro, eu posso estar em perigo, e aí vai e tal. Mas a grande diferença é, o gap salarial entre os dois mundos é muito menor. Então, sei lá, o médico quando vai, sei lá, para
para um garçom ou para um faxineiro, ele consegue perceber que aquele profissional está lá e que não ganha muito menos, ou que não é muito menos do que... Exato. E aí ele acaba respeitando muito mais, o que eu acho fenomenal. Tem muito mais profissão, muito mais fodida que a nossa. Tá. Sabe? Eu acho que isso... dos fudidos, nós somos menos fudidos. Vamos botar bem assim no pé do branco. Eu acho que... Porque assim, no Brasil é todo mundo lascado, né? A gente sabe que todo mundo trabalha muito, todo mundo tem 2 empregos, né? A gente se vira pra poder... a dona de casa vai lá em 5 mercados pra fazer pesquisa, pra comprar o arroz no barato. Todo mundo é lascado. O médico tem muita responsabilidade, trabalha muito, a gente se submete muito, é um sistema de saúde complicado, os pacientes são difíceis, porque tem muita desigualdade entre os pacientes também, mas eu acho que a questão do médico em si, a gente, como eu disse, a gente vem de um lugar de muito privilégio, sabe? Então assim, não vai fazer medicina uma pessoa que não tenha dinheiro, um pouco, pelo menos, de estrutura, sabe? Porque é um curso integral, mesmo que seja uma faculdade pública, alguém precisa estar te sustentando, alguém precisa prover para você. Então, todos os médicos, não sei se todos, mas óbvio, a grande maioria dos médicos formados no Brasil vem de um lugar de muito privilégio. Mas eu nunca me coloquei num momento assim, ai não sei o que lá, pipipi. Óbvio que a gente reclama, mas eu acho que, talvez também porque eu vim de família que eu não tinha nenhum médico na minha família, então eu vi todo mundo trabalhando muito, né? Minha mãe professora, e eu acho que, eu não sei como que tá agora no Brasil, mas pelo menos que eu saiba, o professor, tipo, eles têm o horário da aula ali, mas você sai da aula e você tem coisa pra fazer. Sim. Preparar a aula. Exato, você tem que corrigir prova. E a minha mãe nunca foi remunerada por esse momento. E aí você fica assim, porra, caraca, né, velho? Tipo, mano, como assim? Tu chega em casa, não tem que trabalhar, então não faz sentido nenhum. E ainda fala, ai, mas professor tem duas férias por ano, porque eu trabalho na escola. Meu querido, imagina, né? Você tem que aguentar 30 crianças no teu ouvido. Aí chega em casa, tem que fazer as coisas ainda. E aí, tipo, né? Então eu acho que... e eu acho que isso também muda aqui na Europa, porque pelo que eu tenho meus amigos que estão tocando hoje aqui como DJ também são professores aqui. E é um esquema completamente diferente, sabe? É realmente meio assim, se você tá trabalhando, você tem que estar sendo remunerado para isso. Se você não tá trabalhando, você tem que estar descansando, sabe? E é isso, ponto final. O custo Brasil também, porque... pô, o cara tá ganhando rios de dinheiro e tudo, tá grandão. Só que assim, infelizmente, por conta da violência do nosso país, se você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você é mais visado. Aí beleza, então o que você tem que fazer agora? Eu tenho que morar num lugar um pouquinho melhor. Muitas vezes não é necessariamente por status, não é porque você quer aparecer e tudo, não. É porque eu preciso morar porque... Da mesmo paralelo que eu fiz em relação à Suécia, tipo, no Brasil, infelizmente, se o cara tá ganhando mais dinheiro, ele pode pagar mais, ou ele acaba sendo alvo. Então, aí você tem que morar num lugar que é um pouquinho mais caro, aí, para morar, talvez num condomínio fechado, ou algo do parecido, ou um prédio com segurança, com porteiro, aí você tem que gastar mais dinheiro, aí você já tem que ter um carrinho, porque você tá morando naquele condomínio, você tem que ter um carrinho conta melhor. Básica que eu faço de questão de segurança mesmo, por exemplo, eu tinha um carro, né, carro básico assim, e aí você tem o carro, aí você tem que pagar a manutenção do carro, você tem que botar combustível no carro e você tem que pagar o seguro. Eu tenho uma bicicleta aqui. Exatamente isso. Eu faço mercado com a bicicleta. Então, tipo assim... E a minha bicicleta ainda é alugada. Então, tipo, ela é uma... Tipo uma... Como fala? Subscription, né? Tipo, é uma assinatura que eu pago. E qualquer coisa que acontece, eu vou lá, troco o pneu da bike, não sei o que, pá. E, mano, eu tenho uma bicicleta, uma corrente. Tipo assim, não tem seguro da bike, não tem nada da bike. Tudo bem, como é uma bicicleta que tem essa assinatura, tem essa questão. Óbvio que tem essas cláusulas, né? Se roubar acontece isso, papapá. Até tem carro aqui, mas a minha flatmate, a menina que mora comigo, ela tem uma Buckfit, né? Que aqui na Holanda é aquela bicicleta que tem um negócio na frente. E aí a gente tava conversando, tal, não sei o que, ela falou assim, olha... Quando aqui não tem aplicativo muito de bicicleta share, né? Porque tem muito nas estações de trem. Mas tem aplicativo de carro.
Então assim, outro dia a gente resolveu, vamos na IKEA comprar um negócio, beleza. Aí ela abre o aplicativo, tipo um aplicativo de carro normal. Aí você aluga o carro, você destrava o carro assim, entra no carro, vai, faz o que você tem que fazer, volta. Eu acho que a gente ficou com o carro quase metade do dia, a gente gastou, acho que nem 20 euros, tipo assim. E aí quando você precisa de um carro, você tem o carro, mas assim, você não precisa ter o carro. Porque também, aqui é caro ter carro também. Porque aqui, mesmo se você for parar na rua, você precisa de uma licença. Estacionamento no centro da cidade é bem caro. É tipo, 1 hora, 10 euros, é bem caro. Mas é isso, porque não é pra ter carro, não precisa. A cidade é minúscula. Você cruza de um lado no outro, até dá 1 hora, um pouco mais. Mas assim, você faz de bike, você tudo faz de bike. E a cidade é preparada pra isso. E tem segurança pra isso, sabe? Então assim... Você não precisa, sabe, disso. E você não tem a necessidade do status também, né? Isso eu acho muito legal aqui, uma das coisas que me fascina muito, pelo menos aqui na Holanda em específico, até mais do que na Irlanda, eu cansei de ver, tipo, o pessoal num pub ou alguma coisa assim, e aí, tipo, quando eles saem, a galera vai, todo mundo já pega a sua bike e vai embora. Eu cansei de ver, sei lá, jovens, menino e menina e tal, e aí, tipo, o molecão querendo conquistar a menina e tal, e ele saindo de bike e a mina de boa, ou às vezes ela tá sentando na garupa da bicicleta. Poxa, isso no Brasil infelizmente nunca vai acontecer. Se você não tiver um carro, se você não manter aquele mínimo de status, já não eu acho que assim, não que não tenha. Eu acho que tem, óbvio que tem, porque rico tem rico em qualquer lugar, né? Então assim, a gente, por exemplo, aqui tem a Universidade de Amsterdã, tem algumas casas de fraternidade, né? Tem essa galera bem assim, que é a nata da sociedade amsterdamer, né? Tipo assim, que é a galera que tem a bicicleta elétrica, tem a Van Moff lá, uma merda de bicicleta. Todas as bicicletas fazem a mesma coisa. Gente, a cidade é plana, não tem ladeira, pra que você vai ter uma bicicleta elétrica? Assim, claro, se você mora muito longe, 40 minutos de bike, tudo bem. Mas pra que você vai ter uma bicicleta elétrica? Pra nada, só pra você mostrar, como diz o outro. E é muito isso, sabe? Mas a galera é muito mais low profile mesmo. Eu entendo o que você tá dizendo, porque isso que a gente tem muito flash, né? Tipo, você vê que nem como é que chama aquele seriado da menina de Paris lá, Emily em Paris, que é bem essa visão do europeu com o americano no geral. Acho que não é só americano, porque o americano gosta de marca, né? Louis Vuitton, e bota não sei o que lá, e bota nananã, e aí tudo de marca. Aí você chega lá, o francês assim, blazer preto, uma camisa branca, uma saia preta e tá tudo bem, assim, às vezes tem uma bolsa da Gucci ali pra dar sabe, mas assim, a galera é muito low profile, assim, tipo, óbvio, eles gostam, né, de ter as coisas boas e tal, mas tem essa vibe menos assim de, nananã, tem que se amostrar, né, mas eu entendo essa vibe que você tá dizendo. Claro que tem, mas eu acho que é muito menos. A gente vê... Bem, você que vem para Amsterdã, vem aí, tira foto com as bicicletas quase tropicando. Vocês vão ver que as bicicletas assim, não se param nem pé. Quando bate um vento, a bicicleta cai. Porque a bicicleta tá tão podre que você não vai... E a galera tá nem aí, né? Porque você vai ter... Porque também tem isso, dependendo de onde você mora, porque ainda existe crime no mundo. Então, dependendo de onde você mora, sua bicicleta pode ser roubada. Sim. Então é melhor você ter uma bicicleta chumbreguinha, que aí você vai lá, se eu roubar a bicicleta, tu compra outra, do que você ter a bicicleta que você paga aí 2 mil euros, uma bicicleta elétrica chiquérrima, e aí pra depois ser roubado, né? Então, pra quê? Não tem sentido, né? Sim. Você sendo médica e tudo, e até todo o background, eu acredito que, obviamente, você tinha várias opções de diferentes lugares. Eu imagino que você veio para a Europa até por conta da facilidade do passaporte e tudo, mas você chegou a considerar outros países, tipo, sei lá, Estados Unidos, que é, sei lá, o sonho de consumo da grande maioria, a Ásia, alguma coisa assim, ou não? Eu queria a Europa porque eu queria a Europa. Quando eu estava na faculdade ainda, eu cheguei a considerar para começar a ver e estudar, porque tem todo um processo para validação de diploma nos Estados Unidos é diferente. E eu cheguei a considerar, mas eu também, pesquisando um pouco e conversando com gente, eu não acho que era uma vida pra mim, assim, eu acho que ia ser... eu acho que eles trabalham tanto quanto o Brasil, tem essa cultura de trabalho tanto quanto o Brasil, do workaholic e tal, e acabei deixando em segundo plano.
E eu tava pesquisando também, cheguei a considerar Canadá também, porque Canadá eu tenho alguns amigos médicos que já foram pro Canadá, que têm experiências muito boas, mas é muito frio, né? Tipo, pior que aqui. E aí, não que isso interfira, mas isso interfere, é muito engraçado. Putz, eu acho que eu vou falar, às vezes a gente vê a pessoa reclamando, mas assim, é complicado, viu? E aí, eu cheguei a considerar a Austrália. A Austrália é um país que é meio que, eu nunca fui pra Austrália e eu considero, assim, porque tem um clima bem interessante e eu acho que as pessoas são um pouco mais warm, sabe assim, mais quentes mesmo de personalidade, pá. Eu vou falar pra você que eu ainda gosto daqui, assim, porque não só da Holanda, mas eu estou com planos, como eu disse pra você em off aqui, que eu tô indo pra Berlim e eu gosto da Europa, o clima não é dos melhores do mundo, né? Porque a gente sabe que pra quem... bem, eu morei em Pelotas, né? Pelotas é uma das cidades mais úmidas do mundo. O inverno é um horror, né? Horror. Eu acho que é pior lá do que aqui, hein? No inverno. Sem dúvida. Tem dias que assim, eu vou te falar, porque a única coisa muito complicada, eu acho que aqui do inverno na Europa é que o dia fica muito curto. Sim. Que a gente, o sol nasce às vezes às 8 da manhã e se põe às 5 da tarde. Isso me mata um pouco. Mas o clima é ok, mas eu ainda gosto desse meio... As pessoas tomam muito como a frieza do europeu, mas eu já tomo como respeito, sabe? Assim, porque tem essa... Claro, eles não são assim, que nem a gente, abraça, beija todo mundo, mas depois que você pega, assim, a maneira, né, eu acho que eles são muito mais respeitosos, e é isso, é todo mundo muito na sua, sabe, assim, você tá fazendo o seu rolê, eu tô fazendo o meu rolê, beleza, sabe, assim, tá tudo suave, não precisa pedir desculpa por causa das coisas, você tá indo no banho, não precisa pedir desculpa, vai, filho, tá tudo certo, sabe, porque no Brasil a gente é muito assim, né, cheio de dedos e tal, e eu gosto muito disso, então... eu acho que no final das contas a minha decisão de vir pra Europa foi muito acertada, assim, eu acho que eu me adaptei muito bem, eu tenho muitos amigos, então, tipo, a minha rede aqui ficou muito grande, sabe, é muito legal. Mas eu considerei outros países sim, com certeza. Você veio pra cá naquela assim, vou tirar um ano sabático, sim. Mas, tipo, lá no fundinho também tinha essa... meio que tô indo explorar pra possibilidade de repente... Vou ser médica lá também. Validando meu diploma e sendo médica na Europa, em qualquer outro lugar, isso não vai deixar de ser uma coisa, né? Porque eu não vou ser outra pessoa. Então, hoje em dia, o que eu penso mais é talvez tentar progredir para alguma outra área. Mas assim, como eu fiz esse mestrado em biologia molecular, talvez trabalhar mais para essa área, ou uma questão mais administrativa, alguma coisa assim, sabe? Que eu posso ter possibilidade de estar ali, de ver as coisas e de trabalhar na minha área, mas que eu não vou estar tão próxima ali, né? Do paciente em si. Então, mas eu tenho essa ideia com certeza, porque... eu amo ser bartender, eu amo trabalhar com as pessoas, mas eu sei que não é uma carreira viável para eu seguir fazendo muito tempo, sabe? Até por conta que não dá, você acaba ficando cansado, sabe? E eu não tenho interesse em ser barista, adoro beber drinks e tudo mais, mas eu não tenho interesse em ser, tipo, mixologista, essas coisas assim também não. Então, eu sei que é uma coisa que eu posso progredir para outras áreas e eu não desconsidero também estudar outra coisa. Tipo, para mim, esse ano agora eu tô mudando de país de novo e eu tô considerando o que eu vou fazer. E eu tô considerando também, tipo, talvez voltar a estudar outra coisa aqui na Europa e fazer outra coisa, sabe? Porque eu gosto muito de ser médica, mas eu acho que realmente... E eu sei que eu faço bem, mas eu acho que é uma coisa que, por enquanto, vai ficar ali na geladeira, sabe? Claro, eu nunca vou deixar de ser médica, acontece alguma coisa, eu vou ajudar e tudo mais, mas trabalhar e ter toda essa responsabilidade neste momento. Eu acho que eu me formei muito nova, entrei na faculdade muito nova e não tinha me dado tanto conta, sabe? Lidar com o ser humano, né? Eu acho que isso é o mais complexo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, as pessoas falam assim, mas você tá vendo cadáver, meu Deus do céu, nananã. Eu falo assim, gente, mas
Pra falar a verdade, isso é de menos. Estudar peça anatômica é uma coisa completamente diferente. O mais difícil é você estudar isso aqui assim, ó. Gente, é bom e é ruim também, sabe? De você entrar em contato com o sofrimento das pessoas, de você entrar em contato com como que é a vida das pessoas e como é a dinâmica e o que acontece e dramas milhares, assim, sabe? Dos mais engraçados, da mulher batendo no marido no meio do hospital, sabe assim, porque descobriu que traía, das fofocas mais cabrosas, você já viu, até as coisas muito, muito ruins, até as coisas muito bonitas também, sabe? De você ver que... Ai, durante a faculdade eu lembro que eu tinha uma moça que o menininho veio pedir comida pra ela todo dia na porta, a mulher adotou o menino. Então, assim, são coisas assim que são maravilhosas. Você vai ver o melhor e o pior do ser humano, sabe? Você vai ver, não tem jeito. E é impossível que isso não te penetre um pouquinho e que não fique um pouquinho em você, por mais bom profissional e, assim, sisudo que você seja, sabe? E eu acho que eu percebi o quanto que eu preciso desse tempo, sabe? Mas talvez eu possa mudar de profissão e não é o fim do mundo, sabe? Porque às vezes a gente tem essa também... Ai, fez medicina, não sei o quê, papapá, é médico, lá, lá, lá. Ai, não pode mudar de ideia? Pode sim, vai fazer o que você quiser, tá tudo certo. É que assim, é isso que eu falo, essa oportunidade que eu tive, que eu construí pra mim, né, que eu tenho orgulho de falar, por isso que eu sou muito grata à medicina, porque a medicina me deu tudo, me deu dinheiro pra poder vir pra cá, me deu a possibilidade, porque eu não tinha, eu comecei a viajar pro exterior depois que eu me formei. Porque, como eu disse, a minha família tinha dinheiro para pagar meus estudos e pá, mas não tinha luxos, né? Vou pra Disney. Não existia isso. Então, eu comecei a viajar depois que eu tinha meu próprio dinheiro. E eu sou muito grata à medicina porque eu fiz essa grana para poder fazer as loucuras que eu faço. Mas eu percebo que é isso, assim, a gente precisa... ver o que a gente está fazendo melhor, né, pra gente mesmo, né, e em termos de qualidade de vida. E eu falei assim, cara, eu tô com 32 anos, tá bom, vamos dar ideia, tá tudo certo. Eu sei o que, infelizmente, é isso também. O que eu estou fazendo aqui na Holanda, eu não poderia fazer no Brasil. Não é que eu não poderia, ia ser um pouco mais difícil. Mas eu não ia poder largar minha profissão e falar assim, então vou trabalhar num bar. Aí as pessoas acham que eu tô louca mesmo, porque assim, as pessoas já acham que eu tô louca, né? Mas assim, no Brasil não ia ter como, eu não ia conseguir pagar o aluguel que eu pagava, as contas que eu pagava, eu ia ter que, sei lá, dar um jeito e até ia dar, mas assim, ia ser muito mais difícil. Mas a possibilidade que eu tenho aqui de poder construir o que eu tô construindo e... não, beleza. Gente, eu tenho tempo livre pra tocar no final de semana, tipo assim, fazer um... Ontem estava tocando num bar, tipo assim, sabe? Uma coisa que, imagina, sabe? Então isso é muito bom, sabe? Essa oportunidade também que eu tenho de poder fazer isso diferente. Das razões pela qual fascina muita gente, muitos brasileiros que vêm para cá. Porque em contrapartida também, eu já conversei com várias pessoas que, de novo, tinham ótimas profissões, sei lá, advogado, contador, lá, tal. E aí vem para cá, e aí, pô, tá lavando prato. E aí, só que assim, e isso também já aconteceu comigo, tipo, quando eu tava na Irlanda, meu primeiro trabalho foi de kitchen porter, o primeiro ano inteiro. E assim, já houveram momentos em que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Pô, eu tava lá, tava bem, tudo. Quando eu voltei pra Irlanda pela segunda vez também, até por conta do visto e tal, o primeiro trabalho também foi isso e tal. Aí, putz, cara, tinha meu carro, morava num lugar legal e tudo, mas assim... Só que é diferente, as conotações também são diferentes. Porém, também tem uma falsa ilusão que muitas pessoas têm. Que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser maravilhoso. E a gente sabe, né, que não é... Ficar rico, não vai ficar. Não vai ficar, não. Você ganha em euro, mas você não é rico. E você gasta em euro. Você gasta em euro. Então tem tudo isso aí. Puxa, vale a pena pra caramba. Sim. Me arrependo? Nem um pouco. Mas assim, eu acho que tem que também ser levado em consideração isso tudo. Quando você tem coragem
de largar tudo que você tem de certo na tua vida, porque não é fácil. É muito engraçada, a editora do canal, ela vive falando, pô, faz vídeo, você vai viajar, tira foto. Eu odeio isso. Eu não sou influencer, eu não sou Instagram, eu sou nada disso. Eu só criei o canal porque eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ter isso, e eu acho que a tua experiência vai ajudar várias pessoas, da mesma forma que a minha e de várias outras pessoas que eu tenho trazido aqui pro canal. Então beleza, mas eu não vou ser aquele cara que vai ficar, então olha pessoal, tô aqui no restaurante e tal, eu não vou ser esse cara. O fato de estar aqui te abre essa possibilidade, essa condição de crescer como pessoa como jamais. Porque as pessoas que veem então alguma postagem, alguma coisa assim, putz, tua vida tá maravilhosa, você tá aí, tá ganhando dinheiro, tá ganhando em euro, lá, lá, lá. Eu não tô vendo minha sobrinha crescer, eu não tô vendo a minha mãe envelhecer, eu tô passando muito mais frio do que o clima do Brasil. Vitamina D. Alimentação nem um pouco igual. Então, assim, tem várias coisas também que as pessoas desconsideram que a gente passa aqui. Mas isso é o famoso quem vê close não vê corre, né? Sim. Sempre tem alguém assim, é porque não sei o quê, porque eu tô pensando em mudar, nananã, e vem conversar, nananã. Eu falo assim, olha, primeira coisa, você quer uma opinião muito honesta do que eu tô fazendo. Primeiro, você tá sozinho nessa vida. Você tá sozinho. Então, assim, você precisa saber fazer as coisas sozinho. Se você não fala inglês, vai correr atrás e falar inglês. Se você precisa do visto, precisa do passaporte, vai correr atrás. Ninguém vai pegar na tua mão e vai falar pra você fazer. A menos que, claro, sei lá, se tem uma família, não sei que lá, alguém que já é muito rico que tá morando aqui. Mas, assim... porque você vai chegar aqui, você vai ter que resolver tudo sozinho. Uhum. Então, assim, eu posso até falar, olha, dá uma recomendação, como faz isso, como faz aquilo. Claro que eu dou, mas eu acho que assim, gente, como eu disse, lá atrás, antes de vir pra cá, é engraçado porque... eu sou bem dessas pessoas assim, eu tomo as decisões nas surdinas. Então, eu anoto, eu faço tudo, faço os meus journals, nananana. E aí é tipo essa decisão de ir pra Berlim. Aí tipo assim, você tá indo pra Berlim? Aí eu falo assim, sim, mas eu tô fazendo esse movimento há tipo 6 meses. Ninguém tá sabendo, porque eu não preciso dividir com todo mundo. Mas eu tava concatenando tudo isso e botando no papel e vendo quais são as possibilidades. Para vir para a Europa foi a mesma coisa. Então, eu comecei a fazer a conta. Eu preciso disso, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para quê? Tem a passagem, tem documento, eu tenho que arranjar um lugar para ficar, qual que é o jeito mais barato de ficar. E saúde, se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso ter um seguro-saúde, não sei o que lá. Então, assim, literalmente eu fui colocando tudo no papel e fui botando tudo bonitinho. Se quiser, faz uma planilha Excel, assim, sabe, né? Tipo... você tem que fazer, e você tem que fazer sozinho, porque é uma jornada muito sozinha, é muito complicado isso, lidar com essa solitude, né, é difícil mesmo, porque eu completamente entendo, eu sou muito conectada na minha família, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, minha cunhada, que tá na nossa família há mais de 10 anos, e eu sou muito conectada com os meus amigos também, os meus amigos do Brasil sabem o quanto que eu amo eles, e tipo, a gente faz tudo os meus bons amigos, assim, a gente faz tudo um pelo outro. E claro que eu sinto falta, é óbvio que eu sinto falta comer um pastel, sabe assim? Essas coisas também são muito difíceis, mas você precisa, acho que todo esse planejamento técnico, digamos assim, acaba te ajudando a você passar por isso. Eu comecei a me dar conta assim, gente, eu tenho que vender as coisas do apartamento, porque eu morava sozinha, no apartamento alugado, mas assim, tem air fryer, a Nespresso, tinha um frigobar que eu tinha, tipo umas coisas assim. E aí assim, eu vou viajar com um mochilão e com uma mochilinha, e deu. E aí, o que eu vou fazer com esse sopa, com esse sapato que eu tenho? Tudo no armário. Aí eu falei assim, eu não tava planejando voltar já, né? Então eu já falei assim, eu acho que eu vou vender uma parte eu deixo com a minha mãe,
Então, assim, eu acho que... E quando eu me dei conta que eu tava fazendo aquilo, sabe? Eu acho que acabou me preparando pra todo esse momento, sabe? De tudo que eu tô fazendo agora. As pessoas romantizam muito, né? Eu lembro quando eu pedi demissão no hospital, no último hospital que eu tava trabalhando. E aí eu cheguei pra minha chefe e falei assim, beijo, Ana! Aí eu cheguei pra minha chefe assim, ô, Aninha, eu vou embora, tá? Tipo, 1 mês, tá? Agora é oficial. Ela, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, a passagem tá marcada. E aí, isso era tipo 1 mês, assim, oficial. E aí todo mundo no hospital ficou sabendo, né? O gerente do hospital e tal. Eu lembro que o gerente era um pouco mais velho, chegou pra mim assim, o que você vai fazer mesmo, menina? Eu falei, eu vou pra Europa. Mas você vai fazer o quê? Ela falou, eu não sei não, eu tô indo só. Aí todo mundo perguntava assim, mas o que você falou assim? Gente, eu vou viajar. Até porque isso, a gente brasileiro tá tão desacostumado a descansar que a gente não tem nem noção do que é um sabático às vezes. Porque pra gente é impossível parar de trabalhar, é impossível. E assim, é impossível economicamente falando, né? E aí eu explicando, as pessoas ficam assim, olhando pra minha cara assim, você é maluca? Tipo assim, sabe? E até minha família, tipo... Eu passei por uma grande crise da minha família, assim, de tentar entender o que estava acontecendo. E porque também eu tive muita coisa nos últimos anos, do Covid, eu fui casada, separei, e aí eu perdi um amigo muito próximo, eu passei por muita coisa complicada no Covid, trabalhava muito, foi um turbilhão de coisas acontecendo. E aí meus pais, assim, nossa, minha mãe vai ficar putaça que eu vou falar isso, mas ela falou assim, ai meu Deus, coitada, ela deve tá meio surtada por causa da pandemia, né? Meu Deus, minha mãe vai me matar. E aí, mas assim, porra, se não é pra surtar agora, eu vou surtar quando? O mundo tá acabando, eu juro pra você, chegou no meio da... Gente... Se você que mora em São Paulo, você sabe. O único dia que você não pega o trânsito em São Paulo é 1º de janeiro. Que você vai dirigir e não tem ninguém. E eu lembro que assim, foi acho que o primeiro lockdown. E eu tava indo trabalhar. E eu dirigia, não tinha uma alma viva na rua, em São Paulo. Cruzava 23 de maio, cruzava a Radial Leste ali, todas as principais. Não tinha nada, ninguém. E aí eu comecei a ficar assustada. E aí eu lembro que depois que passou esse primeiro choque e tal, que começou, aí a gente vê as notícias da Itália, notícia da Espanha, e o mundo tá acabando, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí chegou no momento que eu acho que passou o primeiro ano da pandemia, eu falei assim, eu acho que agora foi. O mundo já tá acabando, tá todo mundo morrendo. E aí tá todo mundo brigado por causa da questão política e ninguém se entendia. Empatia não existia nada. Ai, morreu que se foda. Gente, como assim? Tipo assim, vocês estão malucos? Tá todo mundo pirando, sabe? Parece que a gente entrou nesses filmes de distopia muito louco. Aí você falou assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E assim, eu não sei se você ficou sabendo dessa história. Essa história é muito engraçada. Porque eles falaram aqui... Porque assim, eu não sei se pode falar, mas em Amsterdã a cannabis é legalizada, né? E aí todo mundo sabe. E aí no Covid, no primeiro lockdown, eles fecharam os coffee shops. Os coffee shops são os dispensários. E aí eles fecharam os coffee shops. E aí falaram que o que aconteceu? A galera começou a comprar dos drug dealers na rua. E aí começou a virar o fim do mundo mesmo, né? Porque aí falou assim, ferrou, né? Porque não tinha crime, a Amsterdã vai começar a ter crime, né? Aí resolveram abrir a coffee shop de novo. Aí o que você podia fazer? Você sai de casa pra fazer mercado, pra ir na farmácia, pra ir no médico pra comprar cannabis. Mas não é o primeiro mundo. Assim, bem-estar social, né? Lá 0, aqui 1.000.000, né? Tipo, não, na Alemanha, meus amigos que moram em Berlim estavam falando, no verão eles abriram as áreas públicas e aí assim, você tinha direito de sair de casa 1 hora pra você fazer esporte. Ai, gente, é outro mundo mesmo, entendeu? É outro mundo. Então, assim, é por essas e outras que aí eu fico assim, eu acho que por enquanto eu vou ficar aqui. Eu acho. E aí a gente vê o que eu vou fazer depois. E é como eu disse, eu acho que o Brasil é muito bonito, é um país, gente, eu morro de saudade, meu Deus do céu, tudo. É o carnaval, é a comida, é as pessoas, é a música, sabe? É o samba.
Porque, assim, às vezes tem umas festas brasileiras que outro dia eu fui numa roda de samba, a menina holandesa cantando em português, foi ótimo. Mas, assim, gente, não é uma coisa, não. Você tem que estar num boteco no Brasil tomando uma cerveja bem chinelão, assim. Entendeu? 1 litrão de cerveja. Bem sujinho. Pô, sabe, assim, sabe, comendo aquela coxinha de procedência muito duvidosa. Sei lá que óleo que cozinhou aquela coxinha lá. Essa é a primeira vez que eu voltei pro Brasil no ano passado. Eu tenho um amigo meu que ele é de Seattle, nos Estados Unidos. E aí a gente se conheceu aqui, pá, não sei o que e tal. E aí ele tava já na América Latina, ele falou assim, então eu vou te visitar no Brasil. Gente, é a coisa mais legal do mundo apresentar o país pra uma pessoa gringa. Eu acho que é a coisa mais... É uma das experiências que eu tenho na minha vida, assim. Qualquer amigo gringo meu fala assim, vamos pro Brasil, você quer vir pro Brasil? Vem cá, tia, vem, vambora. Porque é muito bom. Tipo assim, você fala assim, isso aqui é um churrasquinho. Nossa senhora, a pessoa morre. Tipo assim, gente, não quer sair do Brasil. Ele ficou no Brasil ainda mais uma semana ainda. Então, tipo assim, gente, a gente tem um país do caralho, sabe? Uma cultura, é um povo, é tudo, sabe? Sim. E um potencial gigantesco para crescer. Mas assim, a gente precisa fazer um esforço coletivo para que isso possa, sabe? E isso também... As coisas eu acho que ficam muito melhores nos últimos tempos, né? Mas assim, tem muito ainda para melhorar e tem muita coisa para crescer, assim, né? Mas o meu sonho, né? Vamos ver se aí vira um Holanda da vida. Vamos falar de uma coisa que eu acredito que você vai acabar apontando que talvez, penso eu, no Brasil venha a ser melhor do que aqui. A medicina. Ai, gente, isso é polêmico. Eu tive que ir pro hospital. Sim. De repente, do nada, acordei, meu pé tava desse tamanho. Fui no... primeiro eu liguei pra Pri. Sim. Aí ela só bateu o olho, eu só virei a câmera e falei, Fê, tem que tomar antibiótico, mas seria interessante que fosse pro médico tomar intravenosa. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí... Não sabia o que fazer, aí liguei para uma amiga brasileira minha, Anastácia, o marido dela é holandês, e aí, como é que eu faço? A gente recente tinha chegado aqui e tal. Então tá, e ele ligou pro hospital, falou, meu amigo tá morrendo, vai cair a perna dele, ele não aguenta de dor. Aí, depois ele ligou de volta, não, pode ir lá no médico, daqui meia hora eles vão estar te esperando. Tranquilo, fui lá, fui extremamente bem atendido, porém, me colocaram isolado, fizeram vários exames, ninguém falou porcaria nenhuma. Outra coisa que, assim, tipo, essa minha experiência foi... Pra tirarem sangue, eles me deram exatamente 17 furadas. A gente valoriza muito essa questão clínica, né? Clínica que eu digo é conversa, né? Anamnese e pegar perguntas, tal, pegar as respostas, mas da questão clínica do exame clínico, né? Então, escutar um pulmão, ver uma garganta, né? Isso é muito importante. O exame clínico é fundamental, né? Tem na literatura que mais de 80% dos diagnósticos são dados somente com o exame físico e anamnese. Então, tá lá no livro. Assim, isso é internacional na medicina. E num Brasil de tanta gente, tanta desigualdade, eu não vou conseguir pedir exame para todo mundo. Se você tá no SUS, você vai pedir o exame não vai chegar, sabe assim, tem milhares de fatores. Então é isso, você tem que estar acertado. Olha, você tem isso, vai fazer isso, vai tomar esse remédio, aí você olha lá para ver o que tem de genérico, o que tem na farmácia popular. A gente é muito mais ligeiro, com certeza. E essa questão de não só do médico, mas os outros profissionais de saúde é da mesma mentalidade. Ai, gente, eu tenho que fazer rápido porque eu tenho que coletar o sangue de mais 20. Então, tem que fazer um aqui, um ali, papapá. Claro, obviamente, se você for nos hospitais de ponta, se você for no Sírio-Libanês, se você for no Einstein, as coisas vão ser um pouco diferentes. Mas eu acho que os profissionais são tão bons quanto. E porque a gente é criado muito nesse ambiente de prática também. Eu acho que as faculdades de medicina e as faculdades da área de saúde em geral no Brasil são muito boas nesse ponto de conseguirem fazer esse balanço entre a teoria e a prática desde muito cedo. Então você consegue ter mais vivência, você consegue ter um pouco mais de experiência e você sai um profissional mais preparado. A estrutura dos cursos de medicina é um pouco mais diversa, né? Dessa questão de prática e teoria.
E o atendimento em si, eu acho que o pessoal brinca, né, na Holanda. Ai, você quebrou um pé, você vai tomar 1 grama de paracetamol, você vai pra casa. Ai, não sei o que lá é paracetamol, vai pra cá. Não sei o que lá é paracetamol, vai pra casa. Porque os médicos são um pouco mais conservadores, né? Então, assim, conservador no momento que eu digo, eles não são agressivos no tratamento. Porque eles sabem que a cidade é muito pequena, então você vai voltar se acontecer alguma coisa. Então, já aconteceu. Um ex-namorado meu, teve uma infecção de garganta. Eu olhei a garganta e falei, é uma infecção de garganta, é uma amidalite bacteriana, você vai ter que tomar remédio, vai ter que tomar antibiótico. E assim, febre, tipo assim, quadro clássico. Aí demorou 3 dias. Aí a primeira vez ele foi no médico, aí o médico falou que não ia dar antibiótico, vamos esperar a febre baixar. Aí toma o remédio, não sei o que lá, óbvio que a febre não baixou. Aí no segundo dia, vou colher um hemograma. Mas pra que você vai colher um hemograma, gente? O diagnóstico é clínico, tá lá, ó. O livro mais famoso de medicina no Harrison, você vai lá, é medicina clínica, é amidalite. Acabou, não tem discussão. Aí, no 3º dia, falou assim, não, aí agora eu vou me trocar antibiótico. Então, assim, eu entendo um pouco, porque eles querem ser mais conservadores, por N motivos. E por até questão também de controle, de dispensação de medicação, porque eu não sei se você já pegou medicação aqui, mas, por exemplo, na Holanda não tem sistema público de saúde, né? Então, você faz um plano de saúde, se você ganha um pouquinho mais do minimum wage, o governo paga, tem uma assistência que eles conseguem te reembolsar. E praticamente todas as medicações que você tem, o plano cobre, né? Então, mas assim, não é uma farmácia que nem no Brasil. Você não compra, você até pode pagar a medicação, se você é estrangeiro e tal, mas você vai no médico, ele prescreve, ele nem te dá a receita. Ele manda a receita direto para a farmácia da região, e você vai na farmácia, dá seu nome e ele te dispensa a medicação. Então, assim, corticoide, que é uma coisa muito comum no Brasil, a prednisona, a prednisolona, que você às vezes compra até sem receita no Brasil, aqui ele vai te receitar 6 dias, 10 gramas a dia, ele vai te dar 6 comprimidos, 10 gramas a dia. Não é uma caixa. Não tem excedente de medicação, não existe isso. E tem uma farmácia 24 horas em Amsterdã. Então, assim, é um esquema completamente diferente, sabe? Até por causa disso. Da dimensão da cidade, da dimensão da Holanda. Aqui, geralmente, você tem um family doctor, que é na mesma região que você mora. E aí, se você precisar, ele vai te encaminhar, né? Então, assim, e normalmente esse médico de família é muito próximo, né? Tipo, de você precisar saber, precisar de uma recomendação, ele que vai fazer tudo. E que às vezes é uma coisa que não acontece no Brasil, infelizmente, porque apesar de você ter os postinhos de saúde, as UBSs, você não tem tanta proximidade com a comunidade às vezes, e as pessoas mudam, enfim. E com os planos de saúde muito menos, né? Então, eu acho que a estrutura é muito diferente da saúde em si. E eu acho que os profissionais do Brasil são muito capacitados, não só pela questão técnica da formação, mas pela experiência mesmo. Porque é isso, one shot, você não vai ter segunda chance. Se você tem que internar aquele paciente, você vai internar agora. Não tem assim, vamos deixar pra depois. Não tem deixar pra depois. Que nem aqui, né? Não, vai em casa, busca um casaquinho, depois você volta. Tipo, não existe, né? E eu acho que é muito por causa disso. E tem outras dificuldades, eu sei que a questão de saúde mental, de novo, aqui na Holanda é mais difícil também, né? Às vezes para fazer psicoterapia ou para arranjar um psiquiatra é mais difícil também. Tem as suas particularidades, assim. Eu acho que a questão de medicação, eu acho interessante, porque é muito automático, assim, eu fiquei impressionada o quanto que funciona. E eu acho que essa questão de emergência, eles são mais tranquilos, assim, tipo, eu acho que eles cuidam bem da emergência, acho que o sistema polícia e bombeiro é um negócio que funciona muito bem aqui, eles são muito rápidos. Ambulância, eles são muito rápidos. E eles são bons profissionais, assim, eu já vi algumas coisas acontecendo, eles trabalham muito bem. Mas eu acho que eles são mais, assim, de boaça mesmo, tipo, então eles já estão um pouco mais acostumados também, sabe? Então eu acho que, não sei, é outra maneira de pensar também, sabe? Manda uma mensagem, por favor, então, para as pessoas que estão no Brasil, que pensam em vir para a Europa.
o que você falaria para elas? Ai, deixa eu ver. Então assim, eu acho que se você tem na cabeça que você quer mudar de vida e quer vir pra Europa, primeiro assim, tem que ter coragem, tá? Eu acho que tem que pensar as coisas, eu acho que não é só a questão financeira que a gente estava conversando antes, mas a questão emocional, tá? Eu acho que a gente precisa fechar muito bem os laços, mesmo que você tenha relações muito boas no Brasil, tem que deixar as coisas muito bem estabelecidas, muito bem conversadas. E eu acho que se você tem um bichinho dentro de você que fala pra você fazer um negócio diferente, eu acho que tem que ir. E aí se não der certo, você volta, não tem problema, entendeu? Eu acho que a gente, uma coisa que eu entendi depois de muito tempo é que nada é o fim do mundo. Dá pra mudar de ideia, dá pra fazer coisas diferentes. Eu acho que enquanto você tem saúde, você pode, eu acho que dá pra gente tentar fazer coisas diferentes. Procurar, eu acho que o lugar onde você se sinta feliz, onde você se sinta confortável. E a gente sempre vai fazer novos amigos, a gente vai conhecer novas pessoas e o Brasil vai estar sempre lá pra gente. Então, meu querido, minha querida, meu querido, se você quiser vir pra Europa, venha. Só planeja muito bem, bota as coisas no papel, faz um seguro-saúde que é muito importante, porque como médica eu vejo que às vezes as pessoas não pensam nisso, isso é muito importante. E só vem, mete as caras, bota o melhor sorriso, entra no avião e joga pra Deus. É isso. Se você tá em Amsterdã, eu ainda toco alguns finais de semana. Se você não tá em Amsterdã, segue-me nas minhas redes sociais. Talvez você me encontre lá por Berlim, que é onde eu vou mudar. Beijo pra minha família. Então, Cibele, muito obrigado, de verdade. A gente falou mais do que deveria, mas essa, sem dúvida nenhuma, foi a entrevista mais longa que eu tive. E aí a iluminação não aguentou, mas é isso, jeitinho brasileiro. Desculpa aí, galera. Jeitinho brasileiro é justamente isso, a gente tem que se adaptar e bacana, beleza. Mas o mais importante de tudo eu acho que essa coragem que você teve, sem dúvida nenhuma, não foi fácil. Eu acho que já deixar o nosso conforto, as nossas seguranças já é muito difícil. Agora, você deixar algo que eu acredito que é um chamado, eu honestamente acredito muito nisso, para trás, seja pela razão qual foi, ter a coragem, porque é de fato muita coragem para fazer isso, já foi fenomenal, mas o mais importante de tudo, você continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Então assim, muito obrigado de verdade, e eu tenho certeza absoluta que a gente não tem a dimensão de o quanto a experiência do outro acaba nos ajudando. Espero de verdade que alguma pessoa que esteja lá no Brasil, que está com o coração apertado, angustiada, querendo não necessariamente só sair do país, mas ter a coragem de dar o próximo passo. Porque eu passei por isso também, eu tenho certeza que você também, então assim, só acredito que essa história que você está contando, todas essas passagens, eu acredito que vai poder ajudar várias pessoas. E de verdade, muito obrigado. Espero poder te encontrar muito em breve lá em Berlim. E aí a gente sai para tomar mais uma gelada. Com certeza. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Curte, compartilha, manda para aquele amigo ou amiga que está pensando em vir para cá, ou pelo menos que está, de repente, nesse processo de transformação de vida. Siga a Cibele nas redes sociais dela. Obrigada, muito obrigada de novo. Beijo, gente. Procurem ajuda de saúde mental, é importante. Obrigada. Vejo vocês em Berlim.